Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, é hoje o jogo da vida. É sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira, pessoal. Hoje o Corinthians jamais pode pensar em perder esse tabu para o São Paulo. Coração na ponta da chuteira, jogo com raça e com fé. Hoje começa a nossa caminhada para embalar de vez nesse Brasileirão e no restante da temporada, pessoal. Antes de ir para o vídeo, só deixo essa dica top para você aqui. Se liga nessa dica aí. Rapaziada, eu não acredito que você não é cadastrado na Betano ainda. A Betano é uma das melhores casas do mercado, pessoal, e te dá um bônus incrível de até 500% no seu primeiro depósito. E lembrando que hoje é dia de clássico, tem Corinthians e São Paulo, tem rodada do Brasileirão. E essas aqui, pessoal, são as minhas dicas para hoje. Hoje tem Grêmio versus Fortaleza, eu vou de Grêmio. Tem Vasco e Santos, vou de Vasco. E óbvio que tem Corinthians e São Paulo, eu vou de Corinthians, pessoal. É isso aí, rapaziada. Super simples para se cadastrar na Betano. Basta você clicar no link dos primeiros comentários fixado e ir lá e se cadastrar, beleza? E agora, pessoal, eu só peço humildemente o seu like. Fortalece aí com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos para o vídeo aqui e assim que acabar esse vídeo aí da ESPN, a gente conversa um pouco sobre o Corinthians. Vamos lá e fortalece com like. O tabu, porque desde 2014, né, quando a Neoquímica Arena, ainda não tinha esse nome, mas o estádio do Corinthians chegou, o São Paulo nunca venceu lá. De repente, aí o retrospecto já tá na tela, ó, são 10 vitórias do Corinthians e 6 empates. Os últimos 3 jogos foram empates. Você acha, Jean, que talvez seja nesse tempo recente a maior chance do São Paulo de vencer esse jogo? É engraçado, Dani, que ontem a gente até no Linha, num determinado momento, começou meio a discutir isso e eu brinquei, falei, cara, eu acho que a gente já se fez essa pergunta nos últimos 2 anos, a gente fez... Nos empates? Nesses empates, em jogos recentes. Acho que quando o Crespo estava no São Paulo, naquele bom momento, Corinthians... Porque os últimos anos do Corinthians não foram bons, né? Sim. E o São Paulo viveu, como sempre vive, né? Essa coisa dessa turbulência, essa instabilidade de, às vezes é uma empolgação exagerada para o que se vê dentro de campo, como para mim foi o caso daquele campeonato estadual vencido pelo Crespo, mas em alguns momentos acho que essa pergunta já aconteceu. Eu não consigo mensurar, por exemplo, na comparação. Eu não lembro direito aquele Corinthians como estava naquele momento, mas eu concordo com os companheiros que hoje é muito claro, assim, o Corinthians está muito mal. O Corinthians realmente são vários jogos sem conseguir criar, sem conseguir produzir quase nada para que realmente... Né, depende muito da individualidade do Roger Guedes, que é um cara que realmente consegue, às vezes, sozinho, tirar ali um coelho da cartola, mas é um Corinthians que está muito fraco. E um São Paulo, eu sou até mais generoso do que eu vi a média ser com o São Paulo no jogo de ontem. Cara, eu acho que apesar do Fortaleza também estar mexido, era mexido com jogadores que muitas vezes são titulares, né? Porque eles são muito utilizados, esses jogadores. Né? O Fortaleza, ele roda muitas vezes constantemente e tem bom rendimento. Então, eu acho que eu não esperava um jogo tão parelho ontem para ser. Eu achei que o Fortaleza ia para mim isso. Até pelas chances criadas, né? Não só por todo esse retrospecto, pelo campo mesmo. E o Dorival foi ousado, pela ousadia, ele poupou toda a defesa, jogou praticamente com um volante só. Isso. Ele foi ousado diante do Fortaleza que vinha do empate com o Corinthians, jogando em casa, a gente esperava que vencesse. Foi um ponto muito bem conquistado pelo São Paulo e ainda com essa estratégia de poupar. Uma situação que eu acho que é diferente, o Corinthians não tem o direito de poupar ninguém. Não. O Corinthians mal sabe o que é poupar, né, Pascoal? Porque não tem essa clareza sobre... Tá bom, tudo bem. Acho que mais ou menos, né? O ataque, a lateral direita... Então, se você... hoje, será... Eu não sei, eu acho que assim, o único que justifica a titularidade de maneira absolutamente incontestável no Corinthians é o Roger Guedes e o Cássio, né? O próprio Yuri Alberto, para mim, ele tem que ser titular, não se discute pela qualidade técnica que tem, mas se você olhar para os jogos, para as atuações que ele tem feito, e aí tem a coisa, e eu entendo o que o Pascoal falou, eu continuo achando que o elenco do Corinthians não é ruim. Também acho, não é não. Não é ruim, mas eu entendo quando o Pascoal disse no começo do programa que talvez a idade, quer dizer, o quanto a gente vai usar o Fagner, o Fábio Santos, o Gil, esses caras para dizer que porque a gente quando fala que o elenco do Corinthians é muito bom,
a gente parte do pressuposto que esses caras vão entregar o máximo que eles podem Esses entregar. caras, o Fausto Vera é bom jogador, o Adson tá despontando. Aí você tem outro, o Maicon, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. É isso. Mas o Maicon... Então, não são só os velhos. Eu acho que o Fagner, independentemente da idade, continua entregando. Os cruzamentos deles estão decisivos. Não, é isso. O elenco eu acho bom. O Maicon é que não tá entregando. Bom, entendeu? O Adson tá... O Gil não tá entregando. O Fábio Santos não está entregando. Se você for enumerar, você vai ver que de 11, você vai perder pelo menos 6. Mas continua tendo caras bons. Por isso que eu continuo achando o elenco bom. Mas eu entendo que talvez ele seja menos bom do que a gente imaginava que fosse. Isso. Eu acho que o Corinthians, você pode nominalmente achar que esses jogadores são importantes, foram importantes e serão importantes para o Corinthians. Presente, passado e futuro. Mas hoje, o futebol depende, porque o jogo é domingo. Hoje, esses caras não conseguem render fisicamente, tecnicamente e taticamente. E quando você não tem um time composto para jogar do jeito que o Vanderlei Luxemburgo imagina jogar, todos nós sabemos como é o plano de jogo do Luxemburgo. O cara precisa de muita intensidade, vai ter que correr muito para marcar o adversário. Ele andou treinando com 3 zagueiros, né? Mas eu não sei se ele vai botar 3 zagueiros contra o São Paulo. Eu não tenho essa garantia. Eu acredito que o Corinthians fez muita coisa errada em 2 anos. Os últimos 2 anos do Corinthians é de você parar... Mas o Corinthians chegou na Libertadores, Pascoal. O ano passado ficou entre os 4 primeiros. Final da Copa do Brasil. Na última rodada foi 5º. Não é isso? Final da Copa do Brasil Final também. da Copa do Brasil. Mas, como disse aqui, eu vou usar a frase do Mauro, foi muito mais na sorte do que no juízo. Sim, claro. Com VP, lógico. No ano passado? Agora, o Corinthians a Copa do Brasil nem acho. Fez 2 jogos bons ali, só na hora que precisou, com o Fluminense, com o Flamengo. Com o Fluminense, inclusive. E eram os jogos grandes. Né? Assim, para empatar esse jogo, ou ter alguma chance de ganhar, o Corinthians precisa que todos que entrem estejam no máximo de inspiração. Eu estou falando de Juliano, se for usado, do Yuri, o Roger, a gente espera que vá estar jogando. Se escalar o Maicon, não é esse Maicon, é aquele que todo mundo queria ver, entende? Esses jogadores precisam estar assim, mas você acha que precisa de tudo isso? Não é que o São Paulo esteja voando também, né? Não, mas é porque eles estão muito abaixo. Eles não acho que se metade dos caras entregar mas se depender só do Roger e do Adson, é muito pouco. Aí você põe o Juliano, o Paulinho está muito fora do que já foi, acho que nunca será mais, Paulinho. Mas o Juliano pode chegar mais, ele já mostrou recentemente isso. O Paulinho vem de contusão e tal, e pela idade não é de se esperar mais tanto por ele, que deu muitas glórias pro Corinthians e tal. Mas o Juliano pode entregar um pouco mais. Eles precisam sustentar esse Corinthians até chegar o salvador da pátria, abrir o vestiário, tá lá o Renato Augusto, fala, vem pro campo, amigo. Que peso, hein? Voltando de lesão, tudo bem que tem muita coisa para entregar o Renato, mas que peso nessa volta do Renato. Você não sei se lembram também, não, Pascoal ou Dani, porque teve acho que é com o Hernan, que os São Paulinos ficaram loucos, que o São Paulo estava embalado, ele resolveu botar um time reserva, poupou, porque tinha um jogo difícil depois, de Sul-Americano, de uma coisa assim, aí todo mundo era a chance de quebrar o tabu e tal, e acabou, acho que mais no... E ele não se conformava, né? O Crespo não se conformava com essa lógica, que você tem um jogo importante depois, um jogo de primeira fase estadual que, do ponto de vista matemático, não vale... Pro torcedor era a chance do tabu, mas eu entendo o torcedor, tá? O clássico é diferente. Então, agora é diferente. Agora o Dorival vai levar o time principal mesmo, né? Pergunta pra torcida do Corinthians se alguém tá pronto pro tabu ser quebrado em Itaquera ou se vai acabar completamente qualquer você fez a pesquisa lá, você fez a pesquisa. Daqui a pouco a gente pode até colocar... É que tá perguntando se vai quebrar, né? A torcida do Corinthians, eu aposto que ela troca qualquer outro resultado, talvez não uma eliminação em mata-mata, mas qualquer outros 3 pontos. Mas no caso do Crespo, era eliminação em mata-mata. Era mata-mata. Era mata-mata sul-americana. Era uma sul-americana. Exato. Aquilo ali foi demais, porque o Abel poupou. Era véspera de final de Libertadores contra o Flamengo. E teve torcedor reclamando porque o cara tava poupando no... torcedor não, você sabe que eu tenho aqueles meus amigos lá da turma do amendoim. Os caras... Vadinho da Tupi mandou mensagem pra você naquela época? Esse é lá em cima na torcida lá. Os caras do amendoim que ficam aqui atrás do banco, eles estavam cuspindo marimbondo. Como já se viu, é contra o São Paulo. Contra o São Paulo não pode. Não é isso que eles falavam? Não pode. Contra o São Paulo não. Contra o São Paulo não. Só aí pra dar dimensão que tinha um plano, né? Então, mas tudo bem. Aí... Só pra dar dimensão de clássico. Um
um dos presidentes de organizada do São Paulo postou dizendo Isso que se vai ganhar pagar o a jogo, balada. a balada Tá liberado. é dele, é liberado. O Arboleda foi lá e curtiu ainda. E justo o Arboleda ainda vai curtir. Tô dentro, ele botou, tô dentro. Eles dão muita importância a isso, e aí, talvez, para o torcedor, para o Dorival não, o Dorival sabe, que o próximo jogo é lá em cima contra um Sport. O São Paulo acha que foi o favorecido, porque é o único que pegou um time que não é da Série A. Eu acho que é muita pedreira lá, e aí vale dinheiro, aí é mata-mata. Esse jogo com o Sport é difícil, então ele poupou. Talvez já pensando nos 2 jogos. Isso, e acho que fez certo. Nesse caso, ele fez o dois jogos certo. pesados. Porque assim, aí nós não estamos falando de um jogo, porque é muito diferente também a gente falar o clássico. Não estou tirando esse peso que o clássico tem, sobretudo um clássico com tabu. Isso é uma coisa. Sim. Agora, um clássico com esse peso, tabu, o que quer que seja, numa primeira fase de campeonato estadual, em que os pontos não valem absolutamente nada, Sim. ele tem que ser minimizado, sim, se você tem uma coisa importante depois. Claro que se você não tem um mata-mata depois, se você não tem um jogo relevante, uma final de Libertadores, por exemplo, aí tudo bem. Se você não tem isso daí, é outra história. Agora, esse jogo ele é muito importante, porque além de valer 3 pontos no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, ou seja, são 3 pontos irrecuperáveis, você perdeu, você não vai ter a chance de recuperar, como na primeira fase da Libertadores, tem todo o peso do clássico e mais ainda o peso do tabu, que a gente sabe que vale muito. E a tabela do brasileiro vale muito esse jogo. Exato, Todos vale em todos os sentidos. Agora, o São Paulo pode vencer o Corinthians lá, quebrar o tabu e, dependendo dos seus resultados, jogar o Corinthians de novo na zona do rebaixamento e ele pular várias posições. Então, São Paulino sairia de lá rindo à toa. Né? Ali, ó, Mauro Naves, aproveita que você tá na tela. Ih, jogou pro Pascoalzinho e veio pra cá. 51-49. Que sim, que vai ser quebrado. É esse o favoritismo do São Paulo acompanhando o resultado? Eu achei maravilhoso esse 51-49 pró São Paulo. Tá bom, eu fecho com esse percentual da galera. Votei aí, Você tá com a torcida? Eu tô com a torcida. Eu acho Esse é o favoritismo do São Paulo. Eu acho que é 55-45. Eu acho que teremos 4 empates no próximo. Ou seja, vai ser quadro. O próximo quadro que a gente colocar aí serão 10 vitórias, 4 empates, não sei. Eu acho que o São Paulo tem um favoritismo. Quanto é que é? 55-45? Pode falar? Pode, Pode isso? Os números são seus, as fichas não, porque são você tem suas. que. Porque eu não sei, porque nas suas fichas você dá um 55-45. Normalmente dou, para esse caso eu poderia, mas acho que o Corinthians está tão mal que vai prevalecer aquela lógica de que vamos empatar esse jogo, estamos em casa, precisamos sair do buraco. Como é que é o negócio para parar de perder? Primeiro, para parar de... Para começar a ganhar, tem que primeiro parar de perder. Então o empate já serve, vamos tentar segurar isso aqui, porque é muito importante. É que volta o Fausto Vera, né? Que ele cumpriu suspensão. Volta o Vera. Volta o Vera no Corinthians. Você falou que não tem o Nestor, ele tem ali opções de volantes, né? Não com a mesma característica, mas ele tem o Mendes, vai ter o Gabriel Neves, ele pode optar por, de repente, colocar... Vem sendo titular. O Gabriel Neves é o melhor. Hoje, o melhor volante do São Paulo. Ele entra, inclusive, acho que na vaga do Rato, deixa eu confirmar. Hoje, o melhor volante do São Paulo é o Gabriel Neves. Hoje. O melhor, na minha opinião, melhor volante do São Paulo. O Pablo Maia é bom jogador, mas o Gabriel Neves é mais capacitado para fazer um passe, para botar o cara na cara do gol, para arrumar uma jogada ofensiva e volta na composição. O primeiro, o Gabriel Neves, para mim, é o melhor volante. Eu gosto muito do Jackson Mendes, que passou um período não jogando bem. Pessoal, é como o Pascoal falou, mano. Para começar a ganhar, tem que parar de perder. E eu acho que esse jogo, esse clássico, vai ser o decisivo. Vai ser esse clássico que vai salvar o ano do Corinthians. Escrevam. Corinthians vai ganhar do São Paulo e vai ganhar jogando bem, jogando bola. Porque não basta só ganhar de 1-0 não. Mas se ganhar de 1-0 tá bom. Mas não basta ganhar só de 1-0 não. Porque Corinthians precisa convencer, mano. Vencer e convencer, pô. Porque não adianta nada ir lá fazer 1-0 e ficar naquele jogo só do chuveirinho na área, se recuando, levando pressão. Aí pega o Atlético Mineiro na quarta-feira e é estraçalhado. O jogo na quarta-feira é lá em Minas Gerais, pessoal. Aí vai lá e leva 3 igual levou do Botafogo? Não, tem que ganhar e ganhar jogando bem. O Fausto Vera vai voltar hoje no Corinthians. É Fausto Vera, Roger Guedes e mais 9. Apesar que o Watson também tá jogando muito.
Mas se eu tivesse no lugar do Luxemburgo hoje para esse clássico, Bidu tem que continuar com o Fagner, não tem jeito. Eu iria de quê? Cássio, mesmo falhando, ainda é o Cássio. Fagner, Bruno Mendes e o Murilo e o Bidu, Matheus Bidu. No meio, porra, Rony não dá, mano. Rony só toca de lado, mano. Quem era o outro que eu botaria ali junto com o Fausto Vera, mano? Ou não sei, mano. Vai botar quem? Maico? Paulinho? Quem? Tá feia a situação do Corinthians, hein? E o ataque, mano? O ataque iria de Adson. Adson eu botaria o Pedro. Não sei se o Pedro pode jogar hoje. Botaria o Pedro e o Roger Guedes, mano. E o Yuri Alberto botaria pro banco. Não tá fazendo nada, então tem que comer banco. E junto com o Fausto Vera no meio ali, o Matheus Araújo. Aí ficaria faltando mais 2 volantes. Quem o volante ia colocar? Aí eu não sei, pessoal. Comenta aí. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. Sei que o Corinthians está aí nesse dilema. A Renato Augusto dependência. Ficou claro que é mesmo. Corinthians precisa contratar urgente. E eu não vejo a hora que chega o final do ano para ter eleições nesse clube e tirar essa corja, tirar esse grupo daí. Eu não vejo a hora, mano. Precisa de uma reformulação urgente no Corinthians. Comenta você também. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. E não esquece do like, hein? Fortalece com like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim que acabar o jogo, terá todo o pós-jogo aqui, pessoal. Então ativa o sininho para não perder as notícias. E é hoje, jogo da vida. É sangue no olho, é tapa na orelha. É o jogo da vida e o Corinthians não é